Senhor nos capacite para estarmos trabalhando aqui na Tua obra também, seja no almoço, no café. E um convite de Servo, meu Pai, em nome de Jesus. Peço pelo pastor Senhor. presente hoje. Graças e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem? O pastor Radson não pôde estar presente hoje. Ele pediu para mim pregar, deu essa árdua missão de pregar, continuar o estudo que a gente está tendo aqui desde o início do ano, né? O pastor Radson, ele está mantendo uma série de mensagens toda quarta-feira sobre os livros da Bíblia. E a gente já percorreu um longo caminho até aqui. A gente já passou pelos livros do Pentateuco, e o Radson já pregou sobre esses livros. A gente também já passou pelos livros históricos e agora a gente está entrando nos livros poéticos e sapienciais, que vai de Jó até o livro de Daniel. E a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito de Salmos. E para quem não sabe, essa palavrinha sapienciais, ela quer dizer que são livros da Bíblia que tratam alguns temas, como por exemplo, o sentido da vida, sobre a conduta humana, vai falar um pouquinho também sobre sofrimento, justiça, e vai falar sobre a relação do ser humano com Deus, usando alguns conselhos, provérbios, poesias, reflexões e algumas filosofias. Então, como introdução, o Radson ele dividiu em alguns blocos dentro de Salmos, e ele pediu para mim falar entre o Salmo 90 até o Salmo 106. Então, como não dá para pregar tudo isso, ficaria muito extenso, e eu também nem tenho tanto conhecimento para isso, eu separei apenas um salmo, mas eu fiz um compilado, um resumo, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que se trata dentro de todos esses versículos. Aí eu trouxe alguns versículos aqui que são um pouco mais relevantes. Então, dos Salmos 90 até o Salmo 106, tem alguns capítulos e versículos que eu quero destacar aqui antes de eu entrar na mensagem, que vai ser o Salmo 103, amém? Então, primeiro aqui do Salmo 90 ao Salmo 92, a gente vai ter uma reflexão sobre a brevidade da vida, que Moisés vai nos lembrar de que os nossos dias são apenas de 70 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também essa noite, logo mais durante a mensagem, e também fala sobre a importância de buscar a Deus em nossa jornada, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza, no Salmo 91, no verso 2. Vai falar também a respeito de gratidão, pela a proteção divina, o louvor pela justiça da bondade de Deus, pois Ele é o nosso juiz e salvador, também referência do Salmo 92, no verso 15. E do Salmo 93 ao 100, os mais relevantes são esses aqui, que são temas como louvor à soberania e à realeza de Deus, e também celebrando o seu poder e justiça, e um convite universal para louvar ao Senhor. Deus é o Rei soberano, estabelecido em seu trono eterno, que também tem base bíblica em Salmo 93, verso 2. E também nos ensina de que Ele é um juiz justo e que governa com amor e justiça. Está lá no Salmo 96, no verso 13. E no Salmo 100, do 1 ao 5, um louvor pela providência. Ô, palavrinha gostosa, né? Providência divina. Na criação e um convite para lembrar os atos poderosos de Deus na história de Israel. Entre o Salmo 101 até o final, que é o Salmo 106, a gente vai ter reflexões sobre a liderança justa e a gratidão pela restauração do povo teimoso de Israel, né, irmãos? Que a gente viu que durante as quarta-feiras que o povinho teimoso, né? Passava por um período de obediência, daqui a pouco se desviava, Deus levantava um juiz e exortava o povo voltava para os caminhos e daqui a pouco o povo desandava de novo. E Deus sempre restaurando a nação de Israel até os dias de hoje. E a gente aprende também que a gente deve louvar a Deus, né? Pois Ele é o Criador e sustentador do universo.
Deus, ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Isso, provavelmente, algum de nós já desfrutamos a respeito disso. E o Salmo 104, do verso 27 ao 30, a gente lê que que devemos lembrar os atos poderosos de Deus na história de Israel, para que possamos confiar em sua providência, no Salmo 105 ao 6. Então, esses salmos, ele nos lembra a importância de buscar a Deus, louvar a sua soberania e lembrar os seus atos poderosos nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E deixa eu aqui, eu queria que vocês agora abrissem a Bíblia junto comigo, para a gente poder falar sobre esse salmo aqui. Ô Juninho, é o Salmo 103, no verso 17 ao 18. Você consegue projetar para a gente, por favor? E quem trouxe a Bíblia aí quiser abrir para acompanhar. Salmo 103, verso 17 ao verso 18. Os irmãos encontraram? Amém? O Salmos diz assim, vou ler lá na tela lá, porque não, é praticamente a mesma versão. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem. Ó, destacando ali, tá? Ó, para a gente, o amor de Deus, ele é leal para aqueles que têm temor ao Senhor, para aqueles que o temem. A sua justiça para com os filhos dos filhos. E o último verso 18. Para com os que guardam a sua aliança e lembram de obedecer os seus preceitos. Na minha versão que eu li aqui, está dizendo aqui que o amor do Senhor, ele é eterno com aqueles que o temem. Então, quando a gente para pensar a respeito do amor de Deus ser eterno, a gente já logo pensa que Deus, ele é amor. Então, quando se fala de um amor eterno, fala a respeito do próprio Deus e de um Deus ser eterno. A respeito da eternidade de Deus, eu pensei muito a respeito desse assunto e a gente estudou algumas vezes aqui a respeito dos atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é esse, é ser eterno. Então, a gente entende Deus da seguinte maneira. Ele é um ser, correto? Transcendente, ou seja, ele transcende toda a criação. Ele está acima de tudo isso. Ele é atemporal. Deus habita na eternidade. Nós, logo, habitamos nesse tempo que a gente chama de Cronos, que quer dizer aquele tempo que a gente consegue cronometrar. E Deus habita no Kairos, que é a eternidade. Então lá não tem passado, nem presente e nem futuro. Deus, ele está a par disso. Nós que somos criados por Deus, nós vivemos na criação e dentro dessa esfera da criação, a gente tem alguns efeitos que a gente sente, por exemplo, por consequência do próprio pecado. A gente até costuma dizer, eu até falo, a gente está falando muito sobre esse tema na escola dominical, a gente fala o quanto isso é interessante, né? Que qualquer coisa que é trazido à existência nos dias de hoje, a partir do momento em que essa coisa passa a existir, ela já naturalmente já começa a entrar em estado de decomposição por causa do pecado. Tudo aqui é corruptível, nada é incorruptível. Por isso que foi necessário Jesus nos comprar com algo incorruptível. Não foi com prata nem com ouro que ele nos comprou, mas com algo incorruptível. Então, o nosso Deus, ele é eterno. Aqui, logo de cara, ele já mostra para a gente um atributo de Deus a respeito da sua pessoa. Então, nós que vivemos na criação, nós somos expostos à corrupção do tempo e sentimos esses seus efeitos. Nós não temos controle sobre o próprio tempo, mas Deus tem o controle sobre todas as coisas. E o interessante é que quando Deus ele intervém na humanidade, a gente fala que é quando o Cronos quando o Kairos se cruza com o Cronos, que esses dois tempos eles se cruzam, o tempo de Deus chega na nossa vida. Quando, por exemplo, quando o Filho de Deus, o Cristo se manifestou, isso é um exemplo de quando há esse encontro desse tempo da parte de Deus. Então a gente consegue enxergar a Deus aqui como um ser eterno, muito diferente de nós, irmãos, que por outro lado,
nesse mesmo salmo, ele vai falar para a gente aqui que a justiça de Deus, ela é com os filhos dos filhos. É como se, e para a gente tentar entender essa ideia, a gente entende assim, Deus ele é eterno. Então tudo que ele faz permanece pela eternidade, mas nós não somos eternos. Então o salmista, ele diz para a gente que esse amor de Deus, ele dura sobre os filhos dos filhos, para que a gente entenda de que isso não tem fim. Não tem fim. No Salmo 90, Moisés, ele vai falar para a gente que os dias da nossa vida são 70 anos, ou 80, para aqueles que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quando lemos que a justiça é com os filhos dos filhos, entendemos que a promessa não se limita apenas a uma geração, mas se estende aos filhos dos filhos do seu povo. Outro fato interessante, quando a gente para pensar a respeito da nossa brevitude e da nossa passagem tão pequena, se a gente parar para pensar, daqui, eu vi um cara falar na internet uns tempo atrás, e ele falou que realmente me fez pensar bastante. Daqui a 100 anos, nenhum ser humano que vive hoje sobre a terra vai estar vivo. Todo mundo vai ter morrido. Todos. Todos nós vamos ter passado. Todos nós. Nenhum de nós vamos estar aqui. Isso mostra o quanto a gente é insuficiente. O quanto nós somos perecíveis. A nossa vida, passa tão depressa. Ela passa tão rápido. Nós somos como um sopro diante dessa terra. Mas a gente tem a segurança de que nós cremos em um Deus eterno e que as suas promessas duram e se estendem para os filhos dos filhos de gerações em gerações. Isso nos traz paz. Isso nos traz paz. Daqui a 100 anos, todos que vivem estarão mortos. Por isso, nós nos agarramos à palavra de Deus. Como está afirmado por Jesus em Mateus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas jamais passarão. Espera aí, irmão, só um minutinho que eu me perdi aqui. Mesmo diante do fim certo para todos nós, mesmo diante dessas verdades, que às vezes nos assusta, saber que a gente tem um breve período aqui, isso acaba assustando a gente. Eu, pelo menos, fico pensando em quão pouco a gente vai durar aqui sobre a morte, né? De saber que Deus, durante a criação, Ele não nos fez para morrer. A morte é nossa inimiga. A morte ela não era algo para ter acontecido, mas por consequência do pecado, a gente acabou tendo essa inimiga que é a morte. Então, mesmo diante do fim certo para todos, os que confiam no Senhor, como o salmista mesmo diz, estes são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E a esperança para a nossa alma só é encontrada quando nos debruçamos na palavra de Deus. Paulo também, ele nos consola a respeito da nossa morte certa, dizendo para nós assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Mesmo diante a nossa breve passagem por aqui, a gente tem a certeza de que a palavra de Deus ela é eterna, de que nós servimos a um Deus que é eterno, e isso traz paz para o nosso coração. E Deus ele diz que esta fidelidade, ela atinge aqueles que obedecem a Deus. Logo, isso faz uma indagação para a gente. A gente também tem falado muito a respeito disso. Deus,
ele é fiel aos homens? A gente tem questionado muito a respeito disso. E nós chegamos à conclusão de que Deus, não se assustem, tá? Eu vou explicar. Deus não é fiel aos homens. Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que ele diz, ele é fiel a isso. Logo, para que nós possamos desfrutar da fidelidade de Deus, nós precisamos obedecer aquilo que ele tem dito para nós, que são os seus preceitos. Pessoas que vivem um cristianismo sem a obediência da palavra de Deus, apenas com o versículo, não pode desfrutar disso. Infelizmente, é uma dura realidade. Algumas pessoas têm o hábito de querer tatuar versículo no corpo, achando que aquilo ali vai trazer uma proteção para a vida dela. Algumas pessoas têm Bíblias abertas em casa, em um salmo, achando que aquilo ali traz proteção. Eles creem na palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Eles não obedecem à palavra de Deus, não vivem segundo os preceitos de Deus. Isso faz com que, infelizmente, não esteja debaixo das promessas. Não devem se enganar. Não devem se enganar. Para que nós desfrutemos a fidelidade de Deus, para que esse Deus eterno estenda as suas promessas dos filhos, há um detalhe muito importante: a obediência. Sem a obediência à palavra de Deus, nós estamos aquém de todas as promessas. A Bíblia, ela é repleta de promessas. Promessas de paz, de prosperidade. Jesus, ele nos enche de esperança. Ele nos diz: o meu jugo é leve. Vinde a mim, vocês que estão cansados. O chamado do Evangelho não é somente para a pessoa que tem uma fé na sua própria fé, mas para a pessoa que tem fé no Filho de Deus. Nossa fé precisa ser consumada no próprio Cristo. As pessoas confundem fé com a certeza de que vai acontecer algo. Eu tenho fé de que eu vou comprar aquela casa. Eu creio que eu vou comprar aquela casa. Eu creio que eu vou conseguir chegar até aquele ponto. Eu creio que eu vou conseguir mudar aquela circunstância. Amém. Mas fica a pergunta: aonde está a sua fé? A sua fé está na sua própria fé ou a sua fé está no Filho de Deus? Se a sua fé está no Filho de Deus, para que a sua fé tenha fundamento e para que você possa viver o sobrenatural da parte de Deus, você precisa obedecer à palavra de Deus. E então você terá a consequência da fidelidade de Deus sobre a sua vida. É algo muito simples. Muito simples, a gente não pode se enganar. Infelizmente, o fato de você somente crer, no sentido não de salvação, porque a Bíblia nos afirma que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Mas a crença por si só, ela pode fazer parte da vida de qualquer pessoa. A pessoa pode acreditar no Papai Noel, pode acreditar no Coelhinho da Páscoa, ela crê, ela é crente, ela também acredita. Mas nós, além de crermos, precisamos obedecer à palavra de Deus, para que se cumpra em nossa vida todas essas palavras. Deus é fiel à sua palavra, e logo para que possamos desfrutar dessa promessa, precisamos viver uma vida em obediência. Então a fidelidade de Deus estará sobre quem? Sobre aqueles que buscam a Deus. E quem busca a Deus, consequentemente, vai acabar amando Deus, e vai acabar obedecendo a Deus, e vai acabar temendo a Deus. Isso são consequências de uma vida de obediência. Não tem como a gente não colher esses frutos quando a gente se submete à palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter acesso às Escrituras. A gente tem acesso a tanto conteúdo hoje em dia, seja na internet, seja na Bíblia, seja no celular. E vocês já repararam que para a gente ler, estudar e se debruçar na palavra de Deus, parece uma missão tão árdua, tão impossível para a gente, né? A gente não consegue encontrar tempo. Na maioria das vezes que a gente tenta fazer isso, o sono bate, a falta de entendimento vem, e a gente não consegue superar esses desafios. Porque quando nós não superamos esses desafios, nós não ficamos cobertos pela promessa de Deus.
Quando a gente entende o quanto isso é importante para a nossa vida espiritual e para que haja uma transformação da parte de Deus, às vezes a gente pensa, Senhor, mas eu vou aos cultos, mas eu oro, mas eu estou ali participando da comunhão dos irmãos, mas eu não consigo sentir as suas promessas me alcançar, mas eu não consigo sentir com que a tua presença alcance o meu coração, eu não consigo sentir que o Senhor me encha, eu preciso de alguém para falar comigo, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero buscar pessoas que possam encher o meu coração, e esse vazio enche a nossa alma por falta de obediência à palavra de Deus, porque a gente não consegue desfrutar dessa fidelidade, e a gente encontra erro em tudo à nossa volta, mas não consegue entender que o erro está em não obedecer à palavra de Deus, e questionamos nós a fidelidade de Deus, mas o Senhor prometeu, mas o Senhor me falou, eu prometi, eu falei, para aqueles que me buscam, para aqueles que me obedecem, e para aqueles que vivem a minha palavra. A promessa de Deus, irmãos, não é para todos que simplesmente acreditam, mas ela é para aqueles que se submetem ao domínio da parte de Deus. E quando a gente obedece à palavra de Deus, e somos, em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 22, a gente tem uma advertência sobre isso. Ele fala para a gente assim, sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A própria Bíblia nos exorta a isso. Em 1 João, no capítulo 5, verso 3, diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardem os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados, porque com eles vem a promessa. Com o mandamento do Senhor vem o auxílio, vem o refrigério, vem a mudança. Mas precisamos ter a palavra de Deus em primeiro lugar. É você olhar para o livro, é você olhar para a Bíblia e você crer que ela é a palavra de Deus, inerrante, 100% inspirada. Irmão, se eu disser algo para vocês aqui, acreditem que amanhã eu estou aqui, vocês acreditam em minha palavra, quanto mais na palavra de Deus, do próprio Criador do universo. Por que que nós vagamos, às vezes, sem destino? Por que que a ansiedade bate em nossa porta e nos vence? Por que que a tristeza nos aperta? Por que que a angústia isola o nosso coração? Porque nós precisamos viver a palavra de Deus. Há alguma falha nisso? Se você tem dúvida, se debruce diante disso. Ore a Deus, peça para que Deus guie os seus caminhos segundo a sua própria palavra. Não há revelação da parte dos céus que precisa ser revelado. Tudo já foi revelado, a palavra já está ali, a gente tem acesso a ela. A gente pode orar a Deus e Deus nos iluminar para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Jesus, ele vai dizer aos judeus que haviam crido nele, ele fala assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Palavras que o próprio Cristo nos afirme. E então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa é a verdade que nos liberta. O Salmo, como a gente leu ali agora, Salmo 103, no verso 17 ao 18, ele fala para a gente, mas o amor leal do Senhor é eterno. Esse amor não tem fim. Esse amor, ele é o próprio Deus sobre a nossa vida. E está com aqueles que o temem. A justiça do Senhor é com os filhos dos filhos. Não se preocupe. A promessa de Deus, ela não está simplesmente sobre os seus ombros, mas ela está de gerações em gerações. A palavra de Deus, ela é eterna, ela permanece pela eternidade. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. É isso que o Salmo nos diz. A gente consegue entender um Deus eterno, um Deus que está a par de tudo isso, mas ao mesmo tempo é um Deus tão presente, é o Deus que se manifestou,
em amor, em verdade, em sacrifício, que se aproximou da humanidade, se revelou a nós. E ao mesmo tempo Ele mostra para nós, vocês são breves, a vida de vocês vão passar rápido, vocês não vão durar por muito tempo, mas a minha palavra, ela é eterna. Creem na minha palavra, porque aquele que crê na minha palavra, ainda que morra, viverás. Ainda que morra, viverás. Então, o que eu queria essa noite, como alerta, era dizer isso para vocês. Irmãos, não se enganem. Deus é fiel à palavra dEle, aquilo que Ele nos ensinou. Vivam a palavra de Deus. Busquem a palavra de Deus, para que nós possamos desfrutar dessas promessas. Não se enganem, irmãos. Não fiquem aflitos, não fiquem desesperados com o amanhã, com o que vai acontecer depois. A Bíblia mesmo diz para a gente que basta cada dia o seu próprio mal, para que a gente possa descansar na soberania de Deus. Deus é um Deus que está com o controle todo nas suas mãos. Não há nada fora do controle da mão de Deus. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, que essa breve reflexão a respeito de um dos atributos de Deus, que é a eternidade, a respeito da nossa vida ser tão breve, nos dói pensar que daqui a 100 anos, cada rostinho que a gente vê, cada pessoa que a gente acompanha, não vai estar mais aqui. A gente sente as dores da perca hoje, o luto é algo que faz parte da nossa vida, a gente sente muito quando a gente perde uma pessoa, isso é fato, mas a verdade é que isso chegará para todos nós, irmãos. Mas Paulo nos dá a certeza de algo. Fiquem com o amor de Deus, porque nada pode nos separar desse amor, irmãos. Nada, nem a morte, nem a profundidade, nada pode nos separar desse amor de Deus. Irmãos, se inspirem a buscar a Deus. Se inspirem, irmãos. Se busquem isso. Obedecer a Deus. Pois a nossa vida, ela é curta. Mas para os que obedecem e creem, a vida é eterna ao lado de Deus. Há uma promessa para nós. Há um lugar, há um Salvador que voltará para nos buscar, irmãos. Ele está esperando. A gente pensa, se Deus vai voltar, por que Ele não voltou logo? Por que Ele já logo não voltou? Por que Ele já não veio buscar logo o que Ele está esperando? Ele está aguardando que outras pessoas tenham o privilégio de ouvir a Tua palavra, de conhecer a Sua verdade, de obedecer a Sua verdade para desfrutar também dessa salvação. Egoísmo da nossa parte crer que Jesus volte agora, porque nós somos salvos, mas há muitos ainda a serem salvos. Por isso que Ele aguarda, e a nossa vida breve vai se passar. E era isso que eu queria trazer para os irmãos. Nossa vida é curta, mas para aqueles que obedecem a Deus, ela é eterna e com Deus. Gostaria de fazer uma oração para a gente terminar? Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio de nos encontrarmos, ó Deus, em Tua casa e podermos ouvir a Tua palavra, Deus. O Senhor tem nos esclarecido algo a respeito do Seu ser e nós podemos descansar e saber que o Senhor não tem fim, Pai. De que o Senhor está pelos séculos dos séculos, Pai. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo eternamente, Pai. Que o Senhor traga paz em nosso coração, Senhor, a respeito do nosso fim, Pai. De quando será, de que maneira será, Deus, sobre aqueles que partiram, ó Pai. Mas consola os nossos corações, Pai, pois sabemos que as Tuas promessas, elas permanecerão pelos filhos dos filhos dos filhos e dos filhos, ó Pai, daqueles que obedecem a Tua palavra, Deus. Senhor, enche os nossos corações, ó Pai. Nos ensina a obedecer a Ti, ó Pai, a caminhar segundo a Tua verdade, Deus, a caminhar segundo os Teus preceitos, ó Pai. Nos leve a lugares, ó Deus, onde possamos aprender a Sua verdade, Pai. Aquilo que o Senhor verdadeiramente espera de nós, ó Deus.
e que possamos, ó Pai, ter a nossa vida mediante a Tua palavra como uma regra de fé e prática, Deus, como uma régua de medida das ações que devemos ter, ó Pai, dos caminhos em que devemos andar, ó Deus, e sob qual promessas devemos descansar em Ti, Pai, pois fiel é o Senhor, ó Deus. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por essa noite, a cada irmão aqui presente, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.